Meus irmãos, bom dia. Peço a Deus que os irmãos estejam bem, estejam cuidando, sendo cuidados, que a mão do Senhor esteja protegendo em todo momento. Nesse momento, nessa manhã de nossa devocional, gostaria de deixar um versículo, um texto que nós encontramos no segundo livro de Samuel, capítulo 23, o versículo 11 vai dizer assim: Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Muito bem. Esse texto aqui a partir do versículo 8 até o final do capítulo, ele vai relatar sobre os valentes de Davi. Homens que estavam ao lado de Davi, que o apoiavam, que o ajudavam ali na consolidação do reino. A palavra valente significa homem poderoso, homem forte. E a lista aqui são 30 homens, mas a lista, dependendo do lugar onde você vai fazer a leitura do livro, há uma variação, e é claro, é perfeitamente compreensível, porque no momento de guerra, de batalha, homens perdiam as suas vidas, outros iam substituindo, isso é perfeitamente compreensível. Nessa lista aqui são 30. E o versículo que nós lemos, os dois versículos aqui, falam de um deles, de um desses valentes, de um que compunha essa lista de 30 valentes que está aqui no texto, um homem chamado Samá, que em um determinado dia ele lutou e batalhou contra filisteus, que eram povos pagãos, que constantemente espezinhavam, lutavam, roubavam o povo de Israel. E Samá se colocou num terreno e defendeu um terreno que tinha uma plantação de lentilhas, e os filisteus costumavam fazer isso, atacar as plantações, destruir, levar para si e deixar o povo de Israel passando fome. E Samá sozinho ali se colocou no meio daquele terreno e defendeu aquele lugar e se tornou vitorioso contra aqueles homens, aqueles filisteus. Nós não sabemos quantos inimigos eram, mas deviam ser muitos. E ele saiu vitorioso naquele momento e naquela situação. O texto vai dizer e vai encerrar dizendo que o Senhor efetuou grande livramento. Muito bem, nessa manhã eu gostaria de pensar um pouco a respeito das nossas lutas, das nossas batalhas e o quanto muitas pessoas estão desistindo, estão abrindo mão de continuar lutando. Em primeiro lugar, uma coisa que precisa ser esclarecida, o texto aqui é um relato histórico, não significa que é determinante, que sempre vai acontecer dessa maneira e desse modo. Numa determinada situação de perigo, de risco, de repente você está caminhando, vem lá 10 pessoas te atacarem, eu não aconselho você a usar esse texto bíblico para dizer, eu vou enfrentá-los e vou sair vencedor. É uma grande probabilidade disso não acontecer, porque isso aqui não é uma regra que deva acontecer em todo o tempo, é um relato histórico. Tá? Isto posto, isso deixado claro, vamos pensar no outro ponto, que como palavra de Deus, que é palavra revelada, mostra a vontade do Senhor, existem alguns princípios que eu gostaria de pensar, de refletir nessa manhã. O primeiro deles existe um propósito na vida pela qual devamos lutar. Esse homem, chamado Samá, ele viu que as pessoas ali estavam amedrontadas, vai dizer aqui, o povo fugia de diante dos filisteus, e ele, como uma liderança,
se colocou ali em posição de lutar. Qual é o propósito que você tem na sua vida pelo qual deva continuar lutando e não desistir? É o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, seus projetos de vida. Continue lutando, não desista. Fique no meio da luta e não abra mão de continuar na batalha. Isso é hombridade, isso é caráter. O outro princípio aqui é que o versículo 12 vai dizer que o Senhor efetuou grande livramento. Apesar da palavra valente ali, na tradução do hebraico, quer dizer homem poderoso, a força não é intrínseca à pessoa. Então, o que nós temos aqui não é uma palavra de autoajuda, por exemplo, o discurso de autoajuda, que quer dizer que você tem uma força interior, um Deus interior, um potencial que precisa ser resgatado para que você consiga se manter na luta e sair vencedor. Muito ao contrário. A Bíblia mostra que nós somos fracos, frágeis. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Paulo teve que compreender isso. O poder se aperfeiçoa, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, justamente quando olhamos para nós mesmos e reconhecemos a nossa fragilidade e buscamos Deus, aí sim temos condições de continuar lutando. É isso que o texto está mostrando aqui. Não colocou Samar como uma espécie de super-herói bíblico, alguém dotado ali de superpoderes, capaz de derrotar ali os inimigos. Aquele homem saiu vencedor porque tinha Deus ao seu lado e o Senhor tinha um projeto, um plano para aquele povo, o povo de Deus, que seria consolidar o reino de Israel. Deus também cuida de nós, Deus também nos protege, Deus também nos fortalece. Essa é a nossa confiança. Então, nessa manhã, eu gostaria de deixar esses 2 pontos. Analise qual é o propósito da sua vida, qual é o projeto da sua vida, cuidar da sua família, trabalhar, sustentar a sua casa. Não desista. Nós estamos vivendo dias de portas sendo fechadas, de empregos desaparecendo. Mas não desista, continue batalhando, continue lutando. Por quê? Porque o Senhor continua cuidando de nós. Quando você olhar para você mesmo e encarar as suas fraquezas e fragilidades, volte os seus olhos para Deus. Deus é aquele que continua cuidando de nós. Não desista de lutar e olhe sempre para Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus te dê um ótimo dia em nome de Jesus.